Aleluia, aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Como o louvor que a irmã Mirelle cantou, são palavras que faltam, mas lágrimas que escorrem como prova que Deus está neste lugar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida da pastora, porque a gente enxerga nesse casal um agir reto, um buscar a Deus de uma forma fervorosa, não religiosa, mas de uma forma santa, uma forma que eles têm prazer no que eles fazem. E isso é louvável numa liderança, porque hoje em dia, igrejas afora, muitos têm se distorcido, têm se perdido dos caminhos, porque preferem exaltar o homem e não a Deus. Eu não estou falando mal de placa de igreja, mas eu quero que você saiba que eu honro muito a vida dos pastores e a gente está aqui para somar, para caminhar junto, para caminhar e salvar cada vez mais almas para chegar até o trono de Deus. Amém? Eu peço que você abra suas Bíblias no livro de Mateus 7. Quando a irmã falou Mateus, eu pensei que tomara que ela não leia 7. Mas o Espírito Santo sabe o que faz. Foi o 8, né? Amém. Então é Mateus 7. Vou começar pelo verso 13. Mateus 7, verso 13. Vamos ler até o 23. E a palavra de Deus diz assim, verso 13 de Mateus 7. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de uma erva daninha? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento, Jesus, eu sou eternamente, Senhor Deus, grato pela tua bondade em minha vida, Pai. Nesse momento que sejam palavras que vêm do Senhor, Pai, para a tua igreja, eu sei que cada vida que está aqui tem um valor especial para ti, Senhor. Que a tua graça, a tua presença, a tua misericórdia tomem conta desse lugar em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse dar um nome, como o pastor costuma dizer para essa mensagem, seria qual é o fruto que a minha vida produz. E no decorrer da mensagem você vai entender o porquê dos porquês. Mas vamos começar com o início, para não ser redundante. Vamos começar com a porta estreita. Muitas pessoas acabam não entendendo o que a Bíblia diz. E ela fala lá em Salmo 1, que a gente já citou várias vezes aqui, que feliz é o homem que medita na palavra do Senhor. E às vezes não entendemos o que é meditar na palavra do Senhor. O que é meditar? É só ler, é ficar pensando? O que é meditar? Meditar vai muito mais além do que nós apenas correr o olho por cima. É você parar, você esmiuçar, você entrar, ir além das entrelinhas. Você começar a extrair todas as possíveis revelações, né? E nós vamos começar uma meditação da seguinte forma. Todos aqui podem meditar e até olhar. Temos uma porta enorme aqui de entrada. E todos podem passar por essa porta de uma forma simples. Basta querer entrar. É só você caminhar, pode entrar correndo, pode entrar um cadeirante. É simples. Muitos podem entrar por essa porta. Muitos vão entrar por essa porta. Muitos.
Bote ênfase em muitos. E a palavra fala que muitos vão entrar pela porta que é larga. E ela fala que existe uma porta estreita. E essa porta estreita precisa ser encontrada. Porque ela fala que poucos são os que a encontram. Imagine você que nessa igreja tem essa porta, que é enorme, e que muitos podem entrar, mas também, eu não conheço a estrutura do prédio, mas provavelmente tem um alçapão nessa igreja que dá acesso ao forro. Para você poder ter acesso ao forro, você precisa saber onde está esse alçapão. Você precisa procurar o alçapão. Mas não basta apenas você entender que existe um alçapão, você achou o alçapão. Você precisa chegar até ele. Você vai precisar de ferramentas, uma escada. Você vai precisar de habilidades, talvez condicionamento físico. Talvez esse ladrão seja um pouco apertado e você não consiga passar por ele. Quando a palavra fala que poucos são os que a encontram, quero que você comece a pensar nisso de uma forma mais real. Eu mesmo, falo de mim mesmo, por muito tempo eu me enganei, achando que, eu aceitei a Jesus, eu vou para a igreja, eu sou bem religioso, eu vou ser salvo. Mas a palavra ela não fala bem isso. Você sim, só é salvo através da vida do que Jesus fez na cruz, se você entregar a sua vida a Ele, mas ela fala que há uma condição ainda assim. E você encontrar a porta estreita exige, como eu falei, algumas habilidades. Por vezes você acha que só vindo na igreja, só escutando um louvor, escutando um pastor pregar, está tudo certo. Você vai alcançar os favores de Deus, você vai alcançar o céu quando morrer. Mas, mesmo que entendamos que a palavra diz que não é por obras para que ninguém se vanglorie, mas também diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, essas habilidades exigem um esforço meu, então eu preciso me esforçar em algo. Eu preciso dar algo a mais de mim, eu preciso usar ferramentas, eu preciso talvez de um auxílio de um irmão para me levar até essa porta estreita. Para me chegar, ter acesso a essa porta estreita e cumprir com a minha missão nessa terra. E seguindo a palavra, ela fala assim, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A palavra profeta, se você procurar o sentido dela, vai ter vários sentidos, mas o que eu quero dar ênfase aqui é como porta-voz. Quando entendemos que somos porta-voz nessa terra de Deus, porta-voz de Jesus, entendemos que todos temos uma ação profética. Nem todos têm o dom profético, mas todos somos profetas. Como assim? Josimar, me explique melhor. Eu sou mecânico, mas eu não mexo com transmissões, tipo automático, a transmissão, a parte de marchas, né, de um automóvel. Eu não mexo com essa parte de transmissão. Mas eu não deixo de ser um mecânico porque eu não mexo com transmissão. Então, da mesma forma, nós, como aceitamos a Jesus, somos porta-voz da mensagem. Se você quer uma referência bíblica, isso está lá em Atos, antes de Jesus subir aos céus, ele diz assim, pois virá o Espírito Santo e vos dará poder para que vocês levem a mensagem em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Se a gente parar para pensar um pouco na geografia, América do Sul, finzinho da América do Sul. Talvez você não saiba, mas você mora nos confins da terra, porque Jerusalém é bem longinho daqui, né? Então, temos esse dever, todo aquele que declara ser um cristão tem o dever de ser um porta-voz de Deus. E quando dizemos que esse porta-voz, já entendemos que somos mensageiros de Cristo e temos esse dever de levar a mensagem, mas aqui a palavra fala que alguns profetas vêm com pele de ovelha, mas são lobos devoradores. Já entendemos que profetas não são somente aqueles que trabalham com liderança. Entendemos que nós somos porta-voz de Cristo nessa terra. E quando imaginamos um lobo, pensamos, é o lobo mau do chapeuzinho, né? Algo muito terrível. Mas quais são as nossas atitudes?
E a palavra fala aqui que o lobo está entre as ovelhas. Ela não fala apenas que só está no meio dos pastores, os lobos. As pessoas vêm para a igreja muitas vezes e culpam líderes. Porque minha vida está assim por causa do pastor que não faz isso. Porque o irmão do ministério fulano de tal não acontece por causa disso. Tá, mas e você tem feito a diferença como? Na igreja? Tem uma frase que diz assim: ser espiritual não tem a ver com o quanto você está dentro da igreja, mas o quanto a igreja está dentro de você. Então, parando para pensar, medite nessas palavras, medite em cada palavra que for dita nessa noite. Você extraia algo a mais do que apenas frases, apenas palavras lançadas. Você extraia uma unção, algo a mais, como o pastor tem o hábito de fazer nos cultos, a pastora, são palavras dedicadas com oração, com dedicação, jejum. Se o pastor me deu essa oportunidade, eu não quero desapontá-lo, eu procuro fazer um temor. Eu já preguei para outras pessoas, eu já preguei em outras igrejas, eu já cantei para mais de 200 pessoas, mas hoje, à tarde, cada passinho, eu olhava para minha esposa e a gente chorava, porque é um temor. O culto de domingo, o culto da família é algo especial para Deus. Ele sabe que cada alma que vem, que abre mão dos seus lazeres no domingo à noite, é porque ele tem um temor, uma certa vontade de conhecer um Deus mais de perto, de querer mais de Deus, de uma proteção. E é isso que eu quero incentivar você essa noite. Eu não quero que você pense que essa é uma palavra de acusação. Eu peço que você, por favor, coloque amor nas minhas palavras. Essa é uma palavra de encorajamento, de ânimo, para que você sim se revigore, para que você sim sinta a presença do Espírito Santo na sua vida, que você caminhe por um algo a mais. Que você talvez esteja sendo esse lobo com a pele de ovelha. Involuntariamente, muitas vezes erramos. E no começo da mensagem eu falei sobre frutos, né? Aí você me pergunta, onde é que a gente vai falar sobre isso? Aí a palavra fala assim: vocês conhecerão esses falsos profetas pelos frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de uma erva daninha, ou semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Aí entendemos que como funciona o nascer de uma árvore. Toda árvore passa por uma semente. Toda árvore, ela cria raízes. Essas raízes, elas buscam uma base, elas buscam um alicerce. Todos aqui somos árvores. Imagine você sendo uma árvore. Eu sou uma árvore, você é uma árvore. Todos somos árvores. Fomos sementes um dia, estamos criando raízes. A árvore cresce, ela cria seu tronco, seu caule, ela cria galhos, ela cria folhas, até flores. Mas nem toda árvore dá frutos ou frutos bons. E aí você pode começar a pensar e dizer, mas que frutos são esses? Almas para Jesus? Amém? Mas esse fruto vai um pouquinho mais fundo. Esse fruto que Jesus fala na palavra, do que você tem que multiplicar, que você tem que florescer e dar esse fruto. Vamos pegar uma passagem que está ali em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo a versículo 19. Que fala o seguinte: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas.
Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E quando eu falo em meditar na palavra, essa passagem parece ser meio dura, né? Tipo, nossa, essas pessoas não vão entrar no céu. Nós somos bonzinhos, nós não fazemos essas coisas. Nós aceitamos a Jesus, estamos na igreja, somos muito bonzinhos. No mundo ideal, isso seria pura verdade. Mas no mundo real não é bem assim que funciona. Sabemos que somos pecadores, que somos falhos e que devemos, sim, negar a carne. Talvez você diga, mas eu não pratico feitiçaria. Mas ele fala sobre alguém que gosta de fazer briga. Como assim? Tudo para você é motivo de brigar? Talvez um chinelo sujo na beira da porta é motivo de você criar uma confusão enorme. Talvez um copo quebrado. Talvez uma desavença dia a dia com um companheiro de trabalho é motivo de você se irritar. Ali fala também sobre a ira, sobre o excesso de raiva. Aquela pessoa que é crente, vem na igreja e tudo mais, mas ela, volta e meia, ela diz para alguém, não aguento ver a cara daquele fulano lá, tem uma raiva dele. O que a palavra fala sobre a raiva? Quais são os frutos que temos dado? Volto a dizer, eu falo da minha vida como um testemunho. Eu me converti em 2009, eu e minha esposa fomos para a igreja, há um tempo que a gente se conheceu e um ano depois que a gente se conheceu, e a gente aceitou Jesus e caminhou com Jesus por um bom tempo. De 2018, por ali, a gente deu uma desviada, mas assim, na nossa cabeça estava tudo certo. Não, a gente não está desviado, a gente acredita em Jesus, a gente crê em Deus, a gente vai para a igreja. Eu canto no louvor, possível que Jesus venha e não me leve. Mas aí eu comecei a participar de falações, aqui fala sobre inveja, sobre inimizades. E eu comecei a formar algumas inimizades e comecei a participar. Não tem nada errado. Eles enchem a cara, mas eu vou lá e tomo só umas 2, 3. Mas eu estava junto, participando da bebedeira. Aí você diz, não, mas aí você quer pregar sobre costumes. Não, prego o que a palavra diz. O que eu acho não tem valor nenhum. O que a palavra diz tem valor. Se você não fugir dos princípios, está tudo certo. Então, às vezes, como eu falei, pensamos que somos perfeitos e esquecemos de olhar para essas situações de uma forma mais séria. Tudo bem, eu posso não cometer imoralidade sexual, eu posso não cometer feitiçaria, mas e as ciumeiras que fala que a ambição é egoísta? Muita gente diz assim, eu não ajudo ao próximo porque eu não tenho nem para mim. Tá, e será que o Espírito Santo não está dizendo assim, não é hora de você lutar um pouquinho mais? Lembra que eu falei no começo que a gente precisa ter ferramentas e habilidades? A ambição egoísta é você realmente ficar nessa ideia sempre, não, eu ganho mal e mal para mim, eu não ajudo outra pessoa, eu não abençoo outra instituição, eu não gosto nem de dar o dízimo na igreja porque eu não tenho nem para mim direito. E será que Jesus te chamou para viver uma vida miserável nessa terra ou para você se empenhar, desfrutar e você poder, além de se suprir, você poder ajudar outras pessoas? Mas se às vezes você tem uma aversão com a igreja, escolhe uma instituição de caridade, faça o bem, porque a Bíblia fala lá em Provérbios que quem faz o bem, colhe o bem. Não se canse de fazer o bem a quem dele precisa. Quais são os frutos que temos colhido? Farras. Coisas parecidas com essa, fala também, né? O que seria indecência? Acho que a palavra é bem clara quando fala, né? Pregar da boca para fora é algo até fácil. Eu vejo que muitas vezes já ouvi pessoas em púlpitos falando de uma forma eloquente, dando de dedo e falando porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo e tal. E fora ele era uma pessoa ambiciosa, fora ele era uma pessoa que estava no adultério,
Mas e cabe a mim julgar como ele age, ou cabe a mim julgar quais os frutos que eu dou? É fácil olhar a árvore do lado e dizer, aquela árvore lá vai cair, vai murchar. Mas você não está dando fruto nenhum. Aquela árvore lá está secando. E aquela árvore lá, fruto podre. E qual é o meu fruto? O que eu estou fazendo? Quem eu estou alimentando? Aqui a palavra fala sobre os frutos ruins, mas ela também fala do fruto bom. Fala assim, mas o Espírito de Deus produz o fruto do amor, a alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Como eu falei antes, às vezes pensamos que frutos são almas para Jesus. Tem certeza? A palavra fala assim, não adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma, hein? Talvez se a gente parar para pensar e meditar mais um momento nessa palavra, então quais são os frutos que eu preciso dar? Repito, amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, a bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. O que é domínio próprio? Porque eu não brigo com ninguém, eu não arrumo confusão com ninguém. Olha, essa semana eu dei macetado no dedo que foi feia. Ficou bem roxinho. Agora está mais calmo. Me deu a vontade de vir aqui para falar um palavrão. Domínio próprio. Às vezes é difícil. E você vai ser perfeito sempre? Não. Mas o que Jesus veio dizer é que nós, como homens nessa terra, somos pecadores. E não importa se você pecou. O que importa é o quão rápido você se arrepende sinceramente. A palavra fala que Deus não olha tanto assim para ofertas, sacrifícios. Davi diz, Senhor Deus, eu sei que se o Senhor quisesse sacrifícios, se o Senhor quisesse holocaustos, eu lhe daria, mas o que o Senhor realmente se importa, o que o Senhor realmente valoriza, é um coração contrito e quebrantado. O pastor citou esses versículos há poucos dias. O que é um coração contrito e quebrantado? Medita. Não passe pela palavra de forma rápida. Não passe pela palavra de forma que você não extraia algo dela. Eu escuto crentes dizerem assim, eu não tenho revelação, o dom da palavra. Aí eu pergunto, você tem o hábito de ler a palavra? Mas eu não tenho o dom, não vou ler. Não, então você não tem a vontade, não é que você não tem o dom. A vontade parte de nós pegarmos. No começo, existe uma pesquisa, isso é pesquisa, fugiu a palavra, mas enfim, que ela é uma pesquisa feita de forma científica e não é nada, não é balela. E diz que todo o hábito, depois de 21 dias, toda a ação que você insiste em fazer, depois de 21 dias se torna um hábito. Isso a ciência diz. Então, fazer esse teste por 21 dias. Eu não gosto muito de ler a Bíblia, mas vou pegar. Pega essa versão que eu li agora, é NTLH. É uma versão assim que eu gosto de alguns versículos. Prefiro a NVI. Mas tem versões que são lindas e vão ser muito claras para você sobre a forma de escrita. Talvez você diga, mas eu não entendo muita coisa por causa da escrita. Mas você está pegando uma Bíblia que foi traduzida em 1900, talvez é difícil mesmo de entender. Mas hoje em dia, com o celular na mão, você consegue as versões infinitas a que você quiser. É a Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia do marido, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Então você talvez não tenha esse hábito de meditar nessas palavras que dão sabedoria, que dão conhecimento, talvez só por uma falta de vontade. E isso vem do ser humano. E volto a dizer, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para encorajar. Jesus aqui me deu essa palavra para dizer assim, vocês têm um valor excepcional para mim. Vocês, cada alma que aqui dentro está, é uma árvore bela, uma árvore linda.
com potencial de dar frutos lindos, belos e satisfatórios, que vão dar essa alegria, essa paz. Então, o fruto que Jesus quer que nós venhamos a produzir são almas convertidas para Jesus, sim, mas não pela tua palavra, mas pelo teu exemplo, por aquilo que você vive. Não esperamos só que o pastor viva uma vida santa, mas nós venhamos a buscar a santidade, pois a palavra diz que ninguém verá a Deus sem santidade. É que entendemos que precisamos procurar buscar a cada dia a porta estreita, que é Jesus, nossa raiz. Nossa raiz precisa, que nos dá base. Somos porta-voz de Cristo e mensagem da salvação. E aí a mensagem da salvação vai além de um batismo, além de uma religiosidade. Mas a palavra continua dizendo assim, versículo 19 de Mateus 7, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Essa é uma boa frase para meditar. Quem aqui quer ser lançado no fogo? Eu creio que ninguém, né? Eu mesmo não quero. Só de uma macetada no dedo já fiquei bem dolorido. Imagina se lançado no fogo para a vida inteira, né? Porque você escolhe, você vai viver uma vida eterna de todas as formas. Só você tem que escolher se você quer no lago de fogo ou no céu adorando a Deus. Isso não sou eu quem diz, é a Bíblia. Volto a dizer, muitas vezes nos enganamos achando que, não, se eu declarar que sou de Jesus e vim na igreja, eu vou ser salvo. A palavra diz que quem não der frutos não vai ser salvo. Opa, pera lá. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa terra? Volto a dizer, eu convido você a dar frutos. Eu vejo pessoas maravilhosas aqui dentro, eu vejo uma igreja sadia, uma igreja que busca a presença de Deus. Eu vejo pessoas que têm vontade de mais de Deus. Eu preciso de você, Jesus não precisa de mim, Jesus não precisa de você, mas eu preciso de você para sermos igreja. Pastor, precisa de você, eu preciso do pastor. Nós somos igreja juntos, e juntos frutificando, daremos mais frutos ainda. Juntos, dando bons frutos, bons testemunhos, traremos pessoas para dentro da igreja, sim. Mas os frutos que importam é o nosso exemplo, o nosso caminhar diário. Para quem você tem sido exemplo de amor? Para quem você tem sido exemplo de paz? Tua família, quando precisa de algo, olha para você como referência e diz, não, ele fulano é referência em amabilidade. Não, fidelidade é com fulano de tal. Se eu precisar um conselho sobre isso, eu vou buscar fulano de tal. Esses são os frutos que Jesus espera que tenhamos. Talvez a palavra pareça dura algumas vezes, mas ela não veio nunca para nos trazer julgamento. Ela vem para nos trazer um alerta, para nos fazer um alerta, para nos trazer o pensamento de que podemos fazer melhor. Eu fico indignado porque dentro do ciclo de família, amizade, nos últimos 30 dias, 5 casais se separaram. Aí você vai conversar com um, vem conversar com outro, e começam as falações. Eu me separei porque disso, por causa daquilo. E eu começo a analisar e ver que simplesmente porque os homens estão sendo seus próprios deuses. Eles são autossuficientes. Eles não aceitam conselhos, eles não aceitam o próprio Deus, o Espírito Santo. Eles não aceitam, nem mesmo perante um erro grave, eles não aceitam ser corrigidos. Eles acham que eles sabem o que fazer na vida deles. A gente não pode ser aquele crente impertinente, aquele crente chato, aquele crente que, em vez de trazer, afasta, né? Só que eu vejo que isso também tem acontecido dentro da igreja.
Não da nossa igreja, simplesmente da igreja de Cristo em si, né? As pessoas não aguentam ser exortadas. E a palavra fala que Deus exorta aqueles que Ele ama, aqueles que Ele tem como filho. E a exortação nos traz crescimento. Se você quer conforto, aí você tem que buscar outra coisa. A palavra que confronta, ela traz uma chance de você fazer diferente. Uma chance de você reavaliar aquilo que você fez até hoje e fazer diferente. A palavra continua dizendo assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Como eu falei, até agora entendemos que precisamos procurar e buscar a porta estreita. Somos árvores plantadas para produzir frutos. Somos porta-voz de Cristo. Dar frutos não significa apenas trazer almas para Jesus, mas ser exemplo de fé, inspiração de princípios. Você pode querer um avivamento de milagres e que Deus te dê um dom espiritual. Se você for procurar na Bíblia, não existiu avivamento sem busca na palavra. Ou você decide por dar frutos que vêm do Espírito, ou você se engana achando que é um crente perfeito. Eu sou bem falho. Eu tenho me dedicado ao estudo da palavra, nos últimos 4 ou 5 anos, são milhares de páginas lidas, milhares de horas estudadas, curso superior, e cada vez que eu busco na palavra, eu vejo quanto ignorante eu sou, que eu preciso de mais misericórdia de Deus, mais da graça do Senhor Jesus. Que eu não sou autossuficiente, que eu preciso e não mereço, mas Deus tem a misericórdia e Ele é capaz de nos fortalecer, de nos dar esse entendimento. O avivamento que buscamos e precisamos começa em voltar para a cruz e lembrar que existe um inferno. O homem tem esquecido que existe um inferno. Ele pensa que ele tem que vir para a igreja para suprir as suas necessidades. E talvez, volto a dizer, você pense que a palavra seja dura, mas eu não quero te intimidar. Eu não quero te julgar. Eu quero dizer que eu estou contigo, irmão. Estamos juntos para o mesmo caminho, só que às vezes uns saem e não querem voltar. Eu convido vocês a se esforçarem, a dar esses frutos, a vocês se empenharem em dar frutos bons. Mensagem de encorajamento. Quando a palavra fala exortar, muitos não sabem o significado da palavra exortar. A palavra exortação significa disciplinar, significa sim disciplinar, mas significa também em dar ânimo, em dar suporte. E exortar uns aos outros, isso não está na Bíblia. Sejamos maduros, porque o fruto é bom quando é maduro. Fruto verde não serve para muita coisa, não. Fruto podre também não serve. O fruto bom é quando é maduro. Sejamos maduros o suficiente para escutar uma mensagem e entender que é Deus falando. Sejamos maduros o suficiente para olhar para a vida dos pastores e dizer: eu honro a vida deles, porque Deus tem usado a vida deles para ser meu guia espiritual. Eu honro a vida dos meus líderes. Igreja que honra os líderes cresce. Igreja que não honra os líderes, que não honra os irmãos. Infelizmente, a igreja, você como igreja, não cresce. Ela pode crescer em tamanho, em número, mas a igreja que não honra, ou quer dizer, você como templo do Espírito Santo, se você não tem honra, você não cresce. Honremos as palavras ditas pelo Espírito Santo. E se nada dessa noite fez sentido para vocês,
para algum de vocês? Grava essa frase. Ali no final do versículo, Jesus diz assim, para aqueles que chegarem no final da corrida e jogarem o currículo na frente de Jesus, dizendo: Senhor, mas olha aqui, ó, o que nós fizemos no teu nome aqui, ó, expulsamos o demônio, batizamos 300 pessoas aqui, ó, eu trouxe 50 para a igreja. Afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Você grava essa frase. Pessoas grandes conhecem a Jesus. Grandes pessoas são conhecidas por ele. Vou repetir para você meditar nela essa semana. Pessoas grandes conhecem a Jesus. Grandes pessoas são conhecidas por ele. Você seja essa grande pessoa, eu vejo o potencial em cada um aqui dentro. Eu vejo o potencial de dar fruto. Não se importe com o que você pecou até aqui, mas opte por ser uma pessoa melhor amanhã. Tente ser mais amável, tente ser mais calmo, tente ser mais compassivo. Tente promover a paz. Tente fazer um pouquinho melhor do que você é hoje. Como eu olho para amanhã, eu penso, o que eu posso fazer de melhor que eu fui hoje? Volto a dizer, somos seres humanos propícios à falha, mas pela graça e pela misericórdia temos um Deus que perdoa pecados. Amém? Então me dá o pastor para fazer a oração.